Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que o que converte uma pessoa não são os milagres vividos. Não são. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é esperar, presta atenção, é esperar aquilo que ainda não chegou, é estar convencido daquilo que ainda nem formado não está. É crer, é esperar, é perseverar. Fé. Então muitas das vezes nós esperamos algo para crer. Hipócrita. Nós não devemos ser assim. Porque não é receber para crer, é crer sem receber. É entender o verdadeiro fundamento daquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Isso é ser servo. E hoje nós vamos falar a respeito de uma pessoa que foi destaque entre os discípulos de Jesus. Só que o interessante é que aqui no momento estão todos, mas um era destaque. E eu quero que entendam algo, meus irmãos. Foi uma pessoa que viu Cristo, presta atenção, curar, libertar demônios, fazer cego ver, fazer surdo ouvir, ver paralítico andar. Deus deu eles autoridades. Eles, através de Cristo Jesus, libertavam, curaram. E Cristo, meus amados irmãos, demonstrou toda a sua glória e graça para eles. Só que, por isso que eu amo, quando nosso Senhor Jesus, em Lucas 22, João 13, 1 Coríntios 11, quando ele está falando a respeito da ceia, o que ele faz? Fazer isso, porque a nossa memória é muito curta, por aquilo com que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós esquecemos muito rápido daquilo que o Senhor nos tem provisto, liberto, direcionado, abençoado, e os nossos corações sempre voltam atrás. Irmãos, isso é tremendo. Quando a nossa mente, eu quero que entendam algo, presta atenção. Imagine que dois anjos aparecem lá na casa de vocês e falam assim: ó, sai daqui, corre, porque a ira do Senhor se acendeu contra essa cidade. O Senhor nos enviou para destruir essa cidade. Então aquele homem, presta atenção, aquele homem fala com a sua esposa: temos que ir. Fala com suas filhas: temos que ir. Fala com seus genros: temos que ir. Os genros não quiseram ir. Vai ele, duas filhas e a esposa. Só que em um determinado momento, o que a esposa faz? Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: olha para trás. Cutuca, irmão, dá um giraia nele aí, machuca a costela dele aí. Fala assim: ó, olha para trás. E esse é o grande problema dos cristãos: olhar para trás. Porque quando nós trazemos à memória a nossa destruição, aquilo que Satanás tem tentado fazer nas nossas vidas, nós não conseguimos prosseguir a um futuro que o Senhor nos tem preparado. Nós ficamos estancados, irmãos, como um lago sem corrente de água, que com o tempo se seca e morre. Isso é algo muito perigoso. Esses homens no qual nós vamos falar aqui agora foram pessoas que estiveram com Cristo, ouviram a Cristo e mais, viram a Cristo subir, viu a Cristo ressurreto, apareceu para ele durante, essa é a quarta vez que Cristo aparece para eles, e eles voltam atrás, aquilo que faziam antes.
Isso é um grande perigo da sociedade. É um grande perigo daquele que o evangelho não foi enraizado na sua vida. Está como sementes lançadas sobre as pedras. Vêm as aves e as come, porque não foi enraizada. Não foi enraizada. Hoje nós vemos tantos pregadores, irmãos, falando: você é grande, você pode, você vai conquistar. E nós não somos nada sem Cristo, não podemos nada sem Cristo, não vamos conseguir nada sem Cristo. Sem Cristo nós não somos nada, não temos direção, não temos vida e não temos salvação. Ele é tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos que viver os propósitos de Cristo sobre a face da terra. Com ele sim podemos. Por isso uma parte que todo mundo gosta, Filipenses, todo mundo, tudo. E o versículo anterior: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter e o que não ter, sei o que é ter, estar vestido e estar em nudez, sei o que é ser perseguido e o que não. Ele já tinha experimentado de tudo sobre a face dessa terra, a questão de provações. Por isso ele dizia: tudo eu posso, porque eu vivo nele, estou enraizado nele. Quando eu tenho a Cristo, eu não preciso de milagres, eu sou o milagre. Eu não preciso de ver, porque ele me vê. Eu não preciso de ter, porque ele me tem. É diferente, irmãos. Todos aqueles que procuram milagre nunca quiseram ter a ele. Todos aqueles que estão procurando milagres é porque nunca tiveram um encontro real com Cristo. Pode ter conhecimento o tanto que for, pode ser um erudito, apóstolo, profeta, pastor, se não tem um real encontro com Cristo, nunca teve a Cristo. Aí está a diferença. E no capítulo 21 do livro de João nos expressa isso. E nós vamos ver aqui agora. Porque é muito forte sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Por isso que uma palavra, meu irmão, a palavra do Senhor, ela nunca vai envelhecer. Sabe por quê? Porque ela é viva. Envelhece aquilo que morre, e a palavra não morre, ela é eterna. Isso é direção para as nossas vidas, é o pão que nos alimenta, é a água que sacia a nossa sede, é a direção para os nossos caminhos nos dias de hoje. Hoje muitas pessoas vivam como que se nunca fosse morrer, e morrem como que se nunca tivesse vivido. Isso é sério. Hoje muitas pessoas dão as costas para aquilo que Deus colocou na vida delas, e depois elas reclamam pela colheita que estão colhendo. Isso é algo tremendo. Pastor, eu estou passando isso, mas filho, foi a semente que você lançou sobre a terra, então você vai colher aquilo que plantaste. Não podemos, irmãos, colher uvas se eu jogo uma semente de melancia sobre a terra. Eu vou colher melancia, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então presta atenção, diz a palavra do nosso Senhor, João capítulo 21, a partir do versículo 1 diz: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse quem? Simão. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada. Dá um cutucão no seu irmão assim: você nunca vai pegar nada longe da presença. Cutuca, irmão. Dá uma na costela aí, dá um glória aí. Glória a Deus.
Presta atenção. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Amém. Depois vocês podem continuar lendo. É linda a história. Irmãos, aqueles que Deus chama, não volta atrás não. Não faça isso. Deus tinha separado a Pedro. O que que Jesus, a primeira coisa que Jesus fala com Pedro, quando chama da pescaria, o que que ele fala? Ei, serás pescador de homens. A primeira coisa que Jesus faz com ele é direcioná-lo àquilo que ele iria ser. Só que eu quero que entendam a influência que os servos de Deus têm sobre a face da terra. Ou você destrói, ou você edifica. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque quando Jesus foi e diz a palavra do Senhor, quero que entendam disso. Depois disso, Jesus apareceu novamente. Ou seja, que mesmo depois da crucificação, da ressurreição, Cristo já havia aparecido a eles. E sabe qual que é o grande problema da sociedade? É não entender no qual os propósitos que ela foi chamada. Porque quando eu entendo, eu vivo ele. Eu não permito que o meu propósito passe diante dos meus olhos, mas eu começo a vivê-lo sobre a terra, porque eu sei que um dia eu vou sair dela. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, com muita humildade e amor, Paulo diz aos Filipos que todo olho o verá. Todo olho vai ver o Senhor quando ele vier. E diz a carta aos Timóteos, meus amados irmãos, que toda iniquidade, Satanás será destruído com o sopro da sua boca. Ou seja, nós estamos falando de uma autoridade que Cristo tem, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso que a palavra diz que o nome está sobre todo nome. Aquele mesmo nome que o nosso Senhor deu, quem? A descrição a Moisés. Moisés, a que nome o povo que aqui te chama? Eu sou. Porque o eu sou estava com eles todo o tempo, mas eles não viam, porque havia fermento. E quando tem fermento, a massa ela incha. Parece ser bonita externa, mas interna não é. Interna ela não é. Coloca para mim, fazendo favor, Joel capítulo 2, versículo 12. A palavra do Senhor está falando, Senhor, para que nós venhamos nos converter, para que venhamos entender. Coloca o versículo 12 e 13. Porque nós temos que rasgar os nossos corações diante da presença do Senhor. Irmãos, nós temos que entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de quê? De todo o coração. O Senhor, irmãos, está falando com a igreja terrena. Não é manancial, não, está falando com a igreja terrena. Voltem-se para o Senhor. Por quê? Porque nós falamos amanhã, e quem disse que o amanhã nos pertence? O amanhã eu não o conheço.
Eu conheço o presente, olho, porque eu não sei o que me irá acontecer pós sair daqui. Presta atenção no que está dizendo Joel. Presta atenção. Com jejum, lamento e pranto. Versículo 13. Eu amo esse versículo. Rasguem e não as vestiduras, porque coração é interno, vestidor é externo. Muitas das vezes nós queremos aparentar aquilo que não somos, porque o nosso coração não está em Cristo, porque a nossa alma não o deseja. Irmãos, a nossa alma não tem desejado ao Senhor. Nós temos vivido superficial. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel diz que nós temos que ir no profundo e não no superficial. Nós temos que estar com o Senhor no profundo, porque no profundo, meus amados, que eu começo a entender a vontade do Senhor sobre a minha vida, porque no profundo eu morro, as águas me cobrem. Como disse Paulo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Já não sou a minha vida, mas é a vida dele em mim. Eu estou dando frutos não por mim, mas por ele, porque tudo pertence a ele. Nessa terra nós estamos de passagem. E qual será o legado que vamos deixar? O que vamos deixar? O marido que não cuida da sua esposa? Uma esposa que não cuida do seu marido? Como estão nos dias de hoje? Irmãos, é triste demais. Uma mãe pegou um filho, um bebezinho, colocou dentro da sacola e colocou na frente da casa de uma outra pessoa, e ainda bateu na porta. Onde está o nosso coração? Então nós falamos assim: Deus, mas por que tantas coisas estão acontecendo no mundo, se o Senhor nunca nos disse para fazer aquilo que estamos fazendo? Por isso estão acontecendo aquilo que está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, maldade, mortandade. As pessoas hoje matam por conta de R$10. Matam, tiram vida, destroem casas e famílias. O que é que mais tem destruído famílias nos dias de hoje? As coxas da vizinha do lado. Sabe por quê? Por conta que eu não consigo prestar uma fidelidade no meu lar. Então eu vejo as coxas da vizinha do lado. Parece ser muito belo, mas no fundo, como disse Salomão, irmão, amarga como um fel. Nós, presta atenção, nós morremos correndo atrás daquilo que não temos e não damos valor naquilo que temos dentro de casa, porque os nossos olhos muitas das vezes estão fechados. Nós não entendemos isso. Quando Joel está dizendo aqui, rasgai o vosso coração, porque o que ele é? Misericordioso. Vocês acham mesmo que Deus quer nos julgar, irmãos? Não. Primeiro ele está falando: irmão, rasga o vosso coração. Comece a entender o real da vontade de Deus. Vamos entender a vontade do Senhor. A vontade de Deus em nenhum momento é nos julgar, é nos mandar para o inferno. Não, nós vamos para lá com os nossos pés. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Ele quer que nós venhamos, irmão, fazer parte de um reino celeste. E em momento nenhum Deus quer que nós venhamos sofrer sobre a terra. Senão não tinha se levantado Salmos 23. Não tinha se levantado Salmos 133, não tinha se levantado Salmos 73, não tinha se levantado Salmos 51, Salmos 2, não tinha se levantado Salmos 69, não tinha visto como promessa sobre as nossas vidas Salmos 119, versículo 105, não tinha. Por isso Deus, ele é misericordioso, aleluias. Ele quer nos direcionar. Mas como eu disse, irmãos, nós temos que ir para o altar e morrer no altar do Senhor todo dia. Todo dia. Todo dia o meu eu tem que ficar. Eu tenho que levantar uma pessoa diferente. Só que muitas das vezes eu quero que entendam isso. Mateus capítulo 20.
Eu acho que o versículo é o 20 também. A mãe dos dois filhos de Zebedeus chega perto de Jesus, eu acho que isso mesmo, o pastor vai colocar ali e falar assim: mestre, eu quero te fazer um pedido, sabe? Eu quero trocar uma ideia com você. Depois do versículo 21 vai falando assim, que eu queria que os meus filhos não sentassem à direita ou à esquerda. Versículo 21 está pedindo: ó, rapaz, ia mesmo, acertei. Deus não quer nos dar trono, porque trono nos deixa orgulhosos. A palavra, porque Jesus, Ele lava o pé da criação. Então nosso Senhor Jesus Cristo fala com eles assim: a tua irmão, ela já pisa no outro. Oro dias, porque eu sei que eu tenho uma causa para este altar. Irmãos, coloque isso aqui no seu coração e na sua mente. Enquanto vocês estiverem embaixo da cobertura do apóstolo Haroldo, vocês vão escutar coisa que não quer escutar, mas também vai alcançar aquilo que muitos não alcançarão: reino, salvação. Aqui não vamos pregar dinheiro, nem carro, nem bem, não. Aqui não vamos pregar sangue, renúncia, cruz, salvação, restauração, misericórdia, amor. Aqui vamos pregar Cristo, que somos cristocêntricos. Saiu disso, irmãos, é trono, é terra, é terra, é trono. E aqui nós não precisamos de milagre ainda que aconteça. Quantas coisas maravilhosas aconteceram nesse lugarzinho. Eita, irmão, isso é muita glória. Pessoas já foram curadas. Irmãos, câncer foi arrancado. Uma criança que ia morrer, nós declaramos, e está viva. Irmãos, Deus derrama glória. Aquele que procura trono jamais alcançará aquilo que Deus tem preparado para ele. Agora aquele que se humilhar, aquele que se prostrar, aquele que se permitir uma faca passasse por dentro e ser diferente. Eu quero ser uma nova criatura, Senhor, eu quero andar por caminhos diferentes. Senhor, eu não quero ser eu andar por essa terra. Eu quero ter um novo nome, eu quero ter uma nova direção. Eu quero ser uma criatura conforme os seus padrões, e não os padrões do mundo. Romanos capítulo 12. Não amoldar-vos, irmãos, aos padrões dessa terra. O que é amoldar? É tomar molde, é fazer parte. É igual um bolo. Se você coloca numa forma quadrada, ele fica redondo. E se você coloca numa forma redonda, ele fica quadrado? Não. Ele vai estar, o bolo vai ter o formato no qual a massa foi colocada. Nós não podemos, irmãos, nos amoldar aquilo que está lá fora. Nós temos que nos amoldar aos padrões de Cristo. Nós temos que nos amoldar aos padrões do Senhor. Ter misericórdia a quem tem que ter misericórdia, perdoar aqueles que temos que perdoar, amar, irmãos. Oh Deus, como é difícil o povo de Deus amar, meu Deus, como é difícil. Pastor, você que não sabe, pisou na minha unha e eu tinha feito a unha hoje de manhã para ficar bonita no culto. O irmão pisou na minha unha ficou feia. Cristo não está vendo a sua unha, Cristo está vendo o seu coração, está vendo a sua adoração. Cristo quer que você se derrame, se deleite na presença dEle. É o que o Senhor quer, irmãos. Como que eu vou ter um encontro com aquele que eu não creio que se existe? Rapaz, isso é forte. Como? Vocês acreditariam que existiria um apóstolo Haroldo se eu não estivesse aqui? Não, nunca ouvi falar dele, não vi, não o conheci, não. Por isso que o apóstolo Paulo na carta aos Romanos diz assim: irmãos, como vão se converter se não tem quem pregue? Como que eles vão ser salvos se não tem quem fala com eles?
Cristo não quer que você venha falar daquilo que tem na face da terra. Profetizo que você vai ganhar um Ferrari. Não! Não! Profetizo que a sua casa será restaurada. Profetizo que o seu lar será restaurado. Profetizo que você sentirá o poder de Deus. Isso que Deus quer. Por isso que em Ezequiel, Deus coloca Ezequiel numa situação um pouco complicada. Ele falou assim: filho do homem, o que você está vendo aí? Rapaz do céu, eu estou vendo um mundo velho de gente morta, um exército de ossos secos. Está tudo morto. Está morto. Não tem vida. É o que Deus quer. Que você pega aquilo que não tem vida e faz ela ter vida. Aquilo que está seco e profetize para que as águas do Senhor vaiam. É o que o Senhor quer. Mas para eu fazer isso, eu tenho que viver os padrões do Senhor. Eu tenho que viver nas diretrizes do Senhor. Na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16: ser santo, porque eu sou santo. É o que o Senhor quer. Então no livro de Ezequiel, Deus deixa um pepino muito grande, que eu falo assim: agora eu profetizo. Rapaz do céu. Mas Deus, o povo de Israel não tem solução mais não. É a mesma coisa que Deus fala assim: você pensa que não. Você dá por perdido aquilo que eu nunca dei por perdido. Você abandonou aquilo que eu nunca abandonei. Você julgou aquilo que eu nunca julguei. Esses são os padrões da terra. Aí o que o Senhor fala? Profetiza. E depois que ele profetizou, diz a palavra do Senhor que foram ossos se juntando com ossos, nervos, medula, carne e vida. Isso era o povo de Israel, que se estava baixo um jugo de uma idolatria muito grande, e estavam longe dos caminhos do Senhor. Por isso é tempo da igreja atual profetizar vida, profetizar glória, profetizar poder, e não profetizar coisas materiais, porque o material fica, o material perde, o material para o Senhor não tem valor. Para o Senhor tem valor a sua vida, a sua vida. Termino. Coloca para mim, fazendo favor, Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado ou felizes são os que por minha causa, não por conta daquilo que se faz dia a dia, porque aquilo que nós fazemos de errôneo não é nada mais justo do que ter uma recompensa em cima daquilo. Mas por causa de Cristo, por causa do sangue, por causa do Senhor, por causa de ser santo, de ser separado, de viver bem na presença do Senhor, bem-aventurados somos. Vocês, por conta de quem? Do Senhor. Já aconteceu isso com você, irmão? Ah, crente que nada. Você é um fajudo. Irmão, aguenta a mão. Fica de boa. Respira. Ora por ela. Ora por essa pessoa. Declara sobre ela. Pois eu declaro vida sobre a sua vida. Profetizo que eu vou te ver no altar do Senhor. Profetiza, irmão. Declara glória sobre a vida dessa pessoa. Presta atenção. Os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, mas por conta do Senhor. Ou seja, que isso vai acontecer. O que nós temos que fazer? Resiste. Vista a armadura, coloca o escudo. E com a espada, com a palavra, profetiza poder, para que a vida dessas pessoas sejam transformadas. Deus, Cristo, quando chega, quando eles vêm, presta atenção, eles não reconheceram. Coloca lá, fazendo favor, apóstola.
João 21, eles não reconheceram. É o Senhor, é o Senhor. Será que é o Senhor mesmo? Porque quando nós abandonamos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, nós esquecemos até mesmo como é o seu rosto. Já não estamos mais sensíveis à sua voz. Já não estamos mais sensíveis ao seu falar, à sua direção. Eles ficaram perdidos. É o Senhor, é Ele, é Ele. Será que é Ele? Então João fala: Pedro, eu acho que é Ele. Pedro coloca a sua capa, porque ele estava sem ela. Diante do Senhor não vai de qualquer maneira. Tem muitas pessoas, irmãos, que vão para a igreja mostrando coxa, mostrando peito. Pelo amor de Deus, irmão, vão respeitar. Respeita a casa do Senhor. Respeita como entra na presença. Respeita. Tem pessoas que vêm achando que isso aqui é um desfile, irmão. Não, isso aqui é um lugar onde nós viemos adorar aquele que nos vê por dentro. Não estou falando para você vir também, estou rasgado. Eu vou ir humilde, estou rasgado. Não, irmão, não é isso que eu estou falando. Não é. Então eu quero que entenda, naquele momento, eu te faço a pergunta: Jesus estava fazendo o quê? Assando peixes. Sim ou não? Ele precisava de comida? Ele precisava, irmão, de comida. Agora eu quero que entenda, coloca bem no mais profundo do seu coração. Mas ele sabia que os filhos dele estavam com fome. E ele nunca nega o pão aos seus filhos. Nunca. O fogo estava preparado, peixe sobre a brasa, tinha pão, mas ele não precisava de comida. Porque Cristo nunca veio na terra para se alimentar, mas para trazer alimento. Ele veio nos trazer alimento. E conhecereis isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos alimentar dele. Porque quando eu alimento dele, eu não saio dos propósitos, eu não saio dos seus caminhos, eu não saio da sua direção, porque eu permaneço nele. E quando eu estou nele, irmãos, dá trovoada, tempestade, chuva, se levantam de um lado, se levantam do outro, mas nós permaneceremos de pé, porque sabemos no qual propósito nós estamos fundados. Amém? Pode passar o louvor, por favor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, irmãos. Aí mesmo sentado, fecha os teus olhos e conversa com o Senhor. Conversa com Ele. Conversa com o Senhor. Fala: Senhor, perdoa-me, Senhor, se um dia eu quis voltar atrás. Porque Pedro, ele era influência. A primeira coisa que ele falou foi: vou voltar a pescar. Não. Cristo quer que você seja uma referência dele sobre a terra. Cristo quer que você seja um faro, uma lâmpada, uma luz para as pessoas que estão na face da terra. Cristo quer que você seja direção para aqueles que estão na terra. Mas para isso temos que viver o caráter do Senhor, a direção do Senhor, as diretrizes do Senhor. Não colocar problemas em tão pequenas coisas. Conversa com o Senhor, fala: Senhor, perdoa-me, Senhor, se muitas das vezes eu tenho te falhado. Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor.
Senhor, eu quero ter um encontro real contigo. Eu quero entender, ó Pai amado, e viver a tua vontade. Nós nessa terra, papai, nós não temos nada a te oferecer, mas algo sim, Senhor, nós temos entendido, que sem ti, Senhor, nós temos sofrido. E sabemos, Pai, que aos teus caminhos, ó Pai, são caminhos de luz, caminhos de bênçãos, caminho de direção, caminho da salvação. Queremos, Senhor Jesus, como diz o teu servo Joel, rasgar, Senhor, os nossos corações, rasgar, Senhor, a nossa alma nessa noite e falar: Senhor, eis-me aqui, purifica-me, Senhor, purifica-me. Quero viver os teus propósitos e não os meus. Permita, Senhor Jesus, que eu venha resgatar almas nessa terra, Pai, aleluias. Que almas venham ser, ó Pai, resgatadas das trevas à luz e permanecer nos teus caminhos, Deus. Que a tua misericórdia nessa noite, Pai, venha ser um colar às nossas vidas. Que possamos, Senhor, elevar os nossos olhos aos céus e contemplar o teu poderio, Senhor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que é. Adora Ele, igreja. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Sente o abraço do Senhor. Abraça você mesmo. Abraça-me. Filho amado, como uma filha. Abraça-me. Dizendo: eu nunca tirei meus olhos de você. Você tentou me minhas vidas tortuosas, mas eu te trarei novamente aos meus caminhos. Eu te Eu trarei. posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me.
abraça-me, abraça-me. Abraça-me, vem me abraçar. Abraça-me com teus braços de amor. Glórias.